Ei, moi! Mais uma aulinha para vocês do nosso curso completo de matemática para Transpetro 2026. Já estamos na aula número 3, uma aula de regra de 3 simples e regra de 3 composta com a banca Sesgran Rio. Preparei sempre, tá? Todas as aulas, 30 questões para vocês, então já baixa o teu material em PDF, já deixa o like aí que é importante e vem com o Dandan, cuida! Ora, Mó, estamos no ar, estamos de volta. Deixa eu falar aqui baixinho contigo, ó. Uma perguntinha. Ei, cara, tu tá atrás de curso aí pra Transpetro, né? Tu tá vendo que os cursos custam 200, 300, 400? Cara, para de pagar esses valores absurdos. Tu vai pagar R$ 300 num curso pra Transpetro de matemática que o Dandan tá fazendo aqui pra ti simbolicamente. Simbolicamente você vira membro, R$ 7,99 só, e vai ganhar todos esses cursos do Dandan aqui, inclusive o curso da Transpetro. Ó, você vem aqui no YouTube, tá? Clica no YouTube, aí pesquisa meu canal, Dandan da Matemática. E aí quando você clicar no meu canal, ó, você pode ver aqui em cursos tudo que eu já fiz, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu vou fazer e em playlists também. Clica em cursos e já vai ter o curso aí da Transpetro, olha aqui, ó. Curso completo para Transpetro 2026. Estamos fazendo aula por aula, seguindo a ordem do teu edital. Já fizemos a aula 1, que foi uma aula de conjuntos. Fizemos a aula 2, que foi a aula de números racionais, tá? Dandan só vai ter exercício. Cada exercício desse tem 30 questões, tá? Então o nosso curso aqui vai ter umas 1000 questões da Sesgran Rio. Que beleza, né? Mas não, pessoal, quando você. Aqui nessa playlist, eu deixei apenas os exercícios. Mas quando você clica, por exemplo, aqui na aula de frações, eu deixei nos comentários, ó, tá? As aulas teóricas também, que nós já temos gravado. Então aqui tem a aula de fração, tem a aula de decimal e tem a aula de dízima. Beleza? Então, além da teoria, você também, além dos exercícios, claro, você tem a teoria. Essa aula aqui é uma aula de regra de 3 simples e composta. Vou deixar aí nos comentários a aula de simples e a aula de composta para você que necessita para chegar nessas questões. Então, assim, esse material é só para os membros do canal. Eu vou liberar aqui, pessoal, 10 questões. Você que não é membro vai ter acesso a 10. A aula de hoje tem 30. 30, ó. 30. Vai até 2020, 2006 com a Transpetro lá de 2006, tá? 30 questões para você. Beleza? Dito isto, baixou o material, cara? Vem com o Dandan, vamos brincar juntos e para de gastar dinheiro com isso. Tu vai clicar agora em virar membro, R$ 7,99 apenas. Só isso. É um valor simbólico e tu vai deixar de pagar caro em curso e vai ganhar a mesma qualidade. Vai ter teoria, exercício, vai ter simulado, não se preocupe. Completo, você já conhece o Dandan. Meus lindos, questão número 1, caiu no CNU aí 2024 e ela fala o seguinte, ó. O primeiro bloco é só de simples, então são as 20 questões de simples mais ou menos, e lá no final eu pego as questões de composta. Então separei bem a aula, tá? Então a primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Um certo tipo de arroz integral contém 50 miligramas de magnésio para cada porção de 50 gramas, tá? A pergunta é, quantos miligramas de magnésio vai ter em 75 gramas de arroz? Meus lindos, isso é um problema de regra de 3 simples, por quê? Porque você tem duas informações. Você tem aqui a quantidade de arroz e a quantidade de magnésio. Então você tem uma tabelinha e vai fazer uma tabelinha com duas grandezas. A grandeza arroz e a grandeza magnésio. Aí a questão fala, se eu tiver 50 gramas de arroz, eu vou conter 54 miligramas de magnésio. Então, se eu tiver 75 gramas desse arroz, quanto de magnésio você vai ter? X. X. E aí fica um problema de regra de 3 do tipo simples. E no caso da regra de 3, você tem que analisar se é uma regra direta ou inversa. Mas tá na cara, né? Que quanto mais arroz você tem, maior vai ser a quantidade de magnésio. É uma regra direta. E aí é só fazer o cruzamento e correr pro abraço, galera. Correr pro abraço. Vamos lá. Ó, já pode descartar o item A e o item B, né? Porque a quantidade vai ser maior. Beleza? Show de bola. Vamos fazer o cruzamento, ó. Vai ficar 50x igual... Aí eu não vou multiplicar isso aqui, tá, pessoal? Que vai ficar muito grande. Eu vou deixar assim mesmo, ó. 75 vezes 54.
Você já sabe que o Dandan vai te mostrar bizus, né? Tu vai passar aqui os 50 dividindo, vai ficar 75 vezes 54 dividido por 50. E aí, ó, vem aí o porquê que você tem que seguir o Dandan, deixar de sofrer em matemática. Toda divisão que contém o número 5, seja em cima ou embaixo, eu vou dobrar. Então, eu vou dobrar esse cara que termina em 5 e esse cara aqui de baixo também, tá bom? Quando eu dobro, o que é que acontece? Ó? O 75, ele vira 150. O 54 eu tô deixando quieto. E o 50 vai virar o quê? Vai virar 100. Não é isso? E eu já posso cortar um zero. Ó. Já posso eliminar este zero com este zero. Mas quando eu corto mais um zero, esse número ali em cima, que é o 15, continua terminando com 5. Aí eu vou fazer o quê? Vou dobrar de novo. Ó. Quanto é o dobro de 15? Só logo aqui, ó. O dobro de 15, 30. O dobro de 10, 20. E aí eu consigo fazer de cabeça, pessoal, porque eu vou cortar mais um zero e acabou a questão. Ó, quanto é 54 dividido por 2? Dá 27, né? E aí basta pegar 27 e multiplicar com 3, que dá exatamente 81, pessoal. Gabarito 81 seria o item D de Dandan, ok? Claro que eu fiz aqui por regra de 3, que é o que todo mundo faria na prova. Mas tem um jeito melhor ainda, tá? Bastava você perceber o seguinte. 50 é igual a 54, né? Vale 54. E eu quero descobrir quanto é 75. Você concorda que 75 é 50 mais 25? Por que fazer assim? Porque 50 eu já sei que vale 54. E o 25, pessoal, é a metade do 50. Então, quanto é que seria a metade do 54? 27. Quanto é 50 mais 27? 81. Regra de 3 é um tipo de assunto que você pode fazer de cabeça as questões, tá? Mas eu acho que, no geral, multiplicando cruzado, te mostrando esses bizus aqui, você vai entender muito melhor. A alternativa D é o gabarito. Vamos rápido, porque tem 30, tá? A gente não vai perder tempo, não. 2. Uma bomba de uma piscina, uma bomba d'água, na verdade, esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, tá? Em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? X, né? Outra de regra de 3 simples, tem duas grandezas. Você tem a grandeza vazão, que é a velocidade, e tem o tempo, né? Aí a questão diz que se eu for numa certa velocidade, ela vai demorar 10 horas. Observe que depois ele vai dizer que vai aumentar 25%. Então, o que é interessante? Interessante que você chame a velocidade inicial de 100%. Está trabalhando com porcentagem. Então, o total inicial era 100. E quando foi 100%, demorou 10 horas. Se eu aumentar 25%, então agora vai ser 120%, isso vai demorar quanto tempo? X. X. Regra de 3. Tá? E é claro, pessoal, que quanto maior a vazão, maior a velocidade, em menos tempo você conclui a obra, né? Então são grandezas inversas. E a diferença da direta para a inversa é que na direta você faz o cruzamento e na inversa você tem que multiplicar reto. Reto aqui e reto aqui. E aí vai ficar assim, ó. 125 vezes x e o 100 multiplicados com 10, que dá 1000, né? 100 vezes 10 dá 1000. Passa o 125 dividindo, então fica 1000 dividido por 125. Aí tu já sabe, tu vai usar de novo o bizu do Dandan. Toda vida que terminar com 5, você vai dobrar a quantidade. Dobro de 1000, 2000. Dobro de 125, 250. Dobro de 2.000, 4.000. Já pode cortar o zero, tá? Mas vou continuar. Dobro de 2.000, 4.000. Dobro de 250, 500. Dobro de 4.000, 8.000. Dobro de 500, 1.000. Aí ficou lindo, ó. Porque eu posso cortar 3 zeros com 3 zeros. A resposta vai ser exatamente 8 horas. 8 horas é o gabarito. Vai marcar a alternativa A. Não é lindo isso, cara? Um negócio desse? Fazer questão a partir de hoje só de cabeça? Professor, mas eu já sabia que 8 vezes dava 1000. Você já é bom em matemática. O que eu estou mostrando aqui é para quem tem dificuldade em matemática. Quem odeia divisão, entendeu? É um jeito um pouquinho mais interessante. Questão 3. André, Bianca e Carol precisam pintar um painel de 50 metros quadrados.
Então, esse aqui é o total. Para pintar 1 metro, o André gasta 12 minutos. Então, o André ele tem uma velocidade, né, de 12 minutos por metro. 12 minutos aí, né? Cada metro. A Bianca gasta 20. Então, a Bianca gasta 20 minutos por metro. E a Carol gasta 15 minutos por metro. Ixi, Maria. Pessoal lento demais, né? Ok. Supondo que essas três pintaram juntos, ou as três pessoas pintaram juntos, o mesmo painel, sem fazer pausas, e a velocidade é constante, não vai mudar, quanto tempo eles vão demorar para terminar essa obra? Essa obra, tá? Beleza, 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 beleza. Aqui, pessoal, você tem que trabalhar com frações, tá? Certo? Você tem que descobrir quanto é que eles pintam por minuto, tá? Quanto é que eles pintam por minuto. Então, se 1 metro é 12 minutos, basta dividir por 12, você vai achar o quanto eles pintam em 1 minuto. Porque aqui os tempos estão diferentes, não dá para comparar tempo diferente. É interessante que você deixe todo mundo na mesma velocidade, vamos dizer assim, tá? No mesmo tempo. Então, você tem que descobrir quantos eles pintam em 1 minuto, que vai ser uma parte de cada, né? Essa aqui vai pintar 1 dozeavos, tá? Em 1 minuto. Essa aqui vai pintar 1 vinte-avos em 1 minuto. E essa aqui vai demorar 1 quinzeavos em 1 minuto. Tá bom? Então, o tempo total seria fazer a soma de todo mundo aí. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos somar. Quanto é que seria 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 15? Aí tu vai ter que aplicar o MMC, tá? O MMC dessa brincadeira. Ou então fazer a regra da borboleta, que eu não aconselho, vai ficar muito grande essa conta, tá? Então é melhor calcular o MMC, ó. MMC do 12, do 20 e do 15. Facilmente tu faz, sem dividir, ó. 20 mais 20 é 40, com mais 20, 60. 15 mais 15 é 30, com mais 15, 45, com mais 15, 60. 12 mais 12, 24, com 12, 36, com 12, 48, com 12, 60. Observe que o 60 se repete, então o 60 ele é o famoso MMC. Ó. Então essa brincadeira vai dar o MMC igual a 60. Beleza. E aí depois que calcula o MMC, você vai calcular o Didi Mumu. O Didi, Didi Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 divide para 12 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 60 divide para 20 dá 3. E 60 divide para 15 dá 4. 4 vezes 1 dá exatamente igual a 4. Conclusão, galera, o total vai dar o quê? Ó? 5 mais 3 é 8. 8 com mais 4, 12. 12 num total de 60, que você pode dividir tudo por 12, e aí você vai chegar que vai dar 1/5. Ô, rapaz! Ô, rapaz! Isso quer dizer o seguinte, que elas pintam 1 metro quadrado em quantos minutos? Em 5 minutos. Todo mundo junto vai pintar 1 metro quadrado em 5 minutos. Perfeito? Essa é a explicação da fração. Aí o que é que a questão pediu? Quanto tempo eles vão demorar para concluir a tarefa? Qual é o total da tarefa? 50 metros quadrados. Então, se eles demoram 5 minutos para 1, total é 50, tu vai multiplicar isso aqui por 50. 5 vezes 50 dá exatamente 250 minutos. 250 minutos é o tempo total. Tem essa alternativa? Tem não, porque está em hora e minuto. Então, tu vai ter que transformar isso aqui para hora, tá? Que é só dividir para 60. 250 divide para 60, ó. 4 vezes 6 dá 24, então vai dar 240, e ainda vai sobrar 10. Então vai demorar 4 horas e ainda sobram 10 minutos. 4 horas e 10 minutos. Alternativa B de bola. B de bola. Ok? Linda, né? Linda essa questão número 3 aí da César no Rio. 4. Em uma lanchonete foram produzidos 120 litros de refresco,
Adicionando-se 30 para a água e 90 de suco, ó. Então, 120. Desses 120, 30 vale água e 90 é suco. Geralmente é o contrário, né? Mas tudo bem. Em um restaurante, foi produzida uma quantidade menor de refrescos, seguindo a mesma proporção. Então, você pode usar a regra de 3, ó, porque é a mesma proporção utilizada aqui, tá? Só que agora vai ter o quê? Somente 15 litros de suco de laranja. A pergunta é: quantos litros de refresco foram produzidos no total, ó, por ambos os estabelecimentos? Então tem que somar esta brincadeira, tá bom? Beleza, beleza, beleza. O que é que você pode dizer, pessoal? Você pode pensar assim, ó, se a proporção é a mesma, você está vendo que a água é 30 e o suco, ele é 90, né? E a questão me deu aqui, ó, o suco. O que é que você pode ver? 30 e 90. Tu consegue perceber que a quantidade de suco em relação à água é o triplo? Porque se tu percebe isso, facilmente tu descobre quanto é que você vai ter aqui, ó, nessa outra proporção. Porque a questão diz que você tem 15 litros de suco. Então, quanto é que você vai ter de água? Se é o triplo, para dar 15, aqui tinha que ser 5, né? Claro, você poderia fazer a regra de 3, tá, pessoal? Eu tô fazendo de cabeça, na lógica, porque é uma questão para usar lógica simplesmente. Mas você pode chamar aqui de x e fazer a regra de 3. Eu não aconselho. Porque claramente você percebe que a proporção aqui é o triplo. O suco é 3 vezes a quantidade de água. Então, se o suco agora é 15, é porque a quantidade de água era 5. Porque 3 vezes 5 dá 15, tá? E aí, quanto é que você vai ter ao todo de refresco? 5 de água com mais 15 de suco, você vai ter 20 litros de refresco. Ok? Aí a questão perguntou o seguinte: qual é o total de refresco dos dois juntos? Aqui você tem 20. Peraí. Aqui você tem 20, ó. E lá você tinha antes 120. O total é quanto? 140. 140 você encontra na alternativa A, né? Alternativa A é o gabarito para essa questãozinha aí. Número 4 da CES Gran Rio. 5. Vamos lá. Em certa empresa, 5 em cada 7 funcionários completam o ensino médio. Ou seja, de cada 12 pessoas, você tem 5 que terminam o ensino médio. Tá bom? Ok. E a questão diz que há, nessa empresa, 210 funcionários com o ensino médio completo. Qual é o número de funcionários dessa empresa? Pronto. A questão disse que ensino médio e aqui o total. Ó. Ela fala que 5 em cada. Não é total, não é 12, não, né? É no total de 7, tá? 5 no total de 7 completaram o ensino médio. E ela quer saber o seguinte: se eu tenho um total de 210 que completaram o ensino médio, quantas pessoas eu vou ter ao todo nessa empresa? X. Mais um problema de regra de 3 do tipo simples. Só cruzar, né? Porque quanto mais pessoas aqui, maior vai ser a quantidade total. 5 vezes x, e tu vai pegar o 210 e multiplicar com 7. Quem é que não vai fazer? Você já sabe que a gente não vai fazer, tá? Vamos deixar assim, porque eu vou passar o 5 dividindo e vou dobrar. Então, o x vai ser 210 vezes 7 dividido por 5. Aí eu vou dobrar esses dois aqui, ó. Tá? Quanto é o dobro de 210? 420. Repete o 7. Quanto é o dobro do 5? 10. E aí eu consigo cortar este 0 com 10 aqui, né? E aí vai sobrar só o quê? Só o número 42 vezes 7. 7 vezes 2 dá 14, sobe 1. 7 vezes 4, 28. Com mais 1 dá 29. 294. Tem esse item, claro. Alternativa C de Ces Gran Rio. Tenho certeza, cara, que você tá achando fácil isso aqui. Esse é um tema para achar fácil mesmo. Até mesmo regra de 3 composta, que o Dandan ensina só com as linhas, né? É para achar esse conteúdo chuchu, beleza, tá? 6. Ces Gran Rio 2018. O preço da placa solar no mundo todo é negociado em dólar, por watt, né? Ó, em dólar por watt. Ok.
Mesmo que o painel solar seja fabricado no Brasil, a célula ainda não é. Em janeiro, uma placa solar de 330 watts era vendida por R$ 858, ou seja, 330 equivale a um preço de R$ 858. Considerando que em janeiro de 2018, $1 valia R$ 3,20, qual é o preço aproximado desta placa em dólar por watt? Em dólar por watt. Ok? Beleza, beleza, beleza. Show. Então você tem que descobrir qual é o preço aqui em reais, tá? Você tem que descobrir quantos reais vale um watt aqui. Então você basta dividir. Você vai pegar R$ 858 e dividir por 330. Você vai saber o preço por watt, né? Vai caber quantas vezes? Ó, 2 vezes, porque vai dar 660. Vai sobrar 8. Pede emprestado fica 7. 15 tira 6 dá 9. 7 tira 6 dá 1. 198. Não tem ninguém para baixar. Também não dá para dividir, então coloca o zero e acrescenta a vírgula. E agora vai ficar 6 vezes, né? Graças a Deus, que vai dar exatamente 1980. Ó. E não vai sobrar nada. Então, eu estou dizendo que o preço cobrado é de R$ 2,60 por 1 watt. Cada watt vale R$ 2,60. A questão quer saber esse preço em dólar, né? Em dólar. Então pronto, ó. Se $1 vale 320 reais, ó, que é dólar, e aqui em reais, tá? Eu tenho 2,60. 2,60 vale quantos em reais? X. Regra de 3, tá? Regra de 3. Então, tu vai pegar o 3,2 multiplicar com x e vai pegar 1 vezes 2,6. Passa o 3,2 dividindo. 2,6 dividido por 3,2. Olha que lindo. Eu não sei trabalhar com vírgula. Eu odeio vírgula, eu não gosto. Então, minha sacada aqui é tentar eliminar essa vírgula. Ora, mas tem quantos números aqui em cima depois da vírgula? 1. E aqui embaixo? Mais 1. A quantidade é a mesma. Então, você pode apagar, eliminar, sumir, cortar, jogar no mato, igual você joga ex-namorado, essa vírgula aí. Então, é a mesma coisa de dividir o 26 pelo número 32. Simples assim. Ok? E se você quiser ainda melhorar mais um pouquinho, você pode tirar metade. Ó. A metade do 26 é 13 e a metade do 32 é 16. Aí basta dividir 13 para 16 e ver o que é que dá. Coloca o zero e a vírgula. Vai dar 8, né? 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 1 dá 8, com mais 4 dá 12. Então dá quase 80 centavos. Aí, o único item que tem 80 centavos seria a alternativa A para a questão número 6 aí da Sesgran Rio. Ok? 7. Vamos lá. No Brasil, utilizamos o quilômetro para medir distâncias nas estradas, mas nem todos os países adotam esse mesmo sistema. Nos Estados Unidos, por exemplo, as distâncias são medidas em milhas. E uma milha vale 1,6 km. Ó. Milha e km. Uma milha vale 1,6 km. A maior rodovia brasileira é a 116, que tem 4.510 km. Ó. 4.510 km de extensão. Qual é o tamanho dela em milhas? X. Regra de 3. Que é só dividir, né? Só dividir os dois, ó. Vai ficar 1,6x e 1 vezes, cara, 4.510. Lembrando, pessoal, que eu estou cruzando porque eu já sei que é direto, né? Quanto maior a quilometragem, maior vai ser a milha. Nem precisa você ficar fazendo isso, né? Mas tem que tomar cuidado que não é sempre cruzamento, não. Pode ser que seja reto, tá? Aí divide por 1,6, ó. 4.510 dividido por 1,6. Opa! Apareceu o diacho da vírgula de novo. Ó. E agora? Você pode apagar a vírgula. Mas como lá em cima não tem nada, você vai apagar essa vírgula e vai acrescentar a quantidade de zeros, tanto quanto a quantidade de números após a vírgula. Só tem um número aqui. Então você acrescenta um zero lá em cima
e pode apagar essa vírgula sem problemas. Agora tu vai dividir isso aí, sofrimento gostoso. Eu vou deixar a divisão para você como tarefa de casa, para a gente não perder tempo. Quando você dividir isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 2.818 milhas. Alternativa A. A conta de divisão você sabe fazer. Então a minha aí, não quero perder muito tempo aqui não. As que são mais legais eu faço. As que são chatinhas aqui, que é só perder tempo mesmo, né? Só fazer 4.100 divide para 16 uma vez, você sabe fazer. Isso aí você faz tranquilamente, vai dar o item A como gabarito. 8. Vamos lá. Certo modelo de automóvel percorre 100 km com 8,1 litros. Ok. Então você tem a quilometragem e a gasolina gasta aqui. 100 km ele faz 8,1 litros. Já dá para descobrir quanto é que ele faz por litro, né? Só dividir. Então acho que não vai ser interessante agora. Outro modelo menos econômico consome mais 0,03 litro de gasolina por quilômetro rodado. Eu pensei que não ia precisar, mas vai precisar, né? Oh, meu Deus. Ele quer saber, pessoal. É porque ele me deu aqui, ó, quanto é que ele consome a mais por litro de gasolina. Então, eu vou ter que dividir os dois. Ainda bem que a divisão é fácil, né? Aí a pergunta é: aproximadamente quantos km, em média, o automóvel menos econômico percorre com 1 litro de gasolina? 1 litro. Então, como ele pergunta em relação a 1 litro, aqui eu tenho 8 litros. Então, vou ter que dividir para descobrir quanto é que vale essa brincadeira, tá? Então, tu vai pegar esse total que ele gastou e dividir para os 100 quilômetros, né? Para tu descobrir qual é o gasto aí por cada quilômetro em litros também, tá bom? Vamos lá, tu vai pegar, a divisão é fácil, né? Ó, tu vai pegar o número 8,1, perdão, e dividir por 100. Por que que é fácil? Porque dividir por 100, né? É só voltar a vírgula. Como tem dois zeros, basta voltar a vírgula, dois números, tá? Basta voltar a vírgula, dois números. Então vai voltar aqui dois números, ó, fica 0, 0, né? Então a resposta vai ser 0,081 litros por quilômetro. Então, 1 quilômetro tu gasta isso aí. Beleza? Aí a pergunta da questão é a seguinte: quantos quilômetros, certo? O automóvel menos econômico faz com 1 litro? Ora, a questão diz que ele consome mais 0,03. Esse aqui é o econômico. O que não é econômico, ele vale 0,081 mais 0,03. Ó. Lembrando que para somar tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então ele vai gastar 1, 8 mais 3, 11, sobe 1, 1 mais nada dá 1 e 0. Então ele gasta 0,111 litros por km. Ou seja, 1 quilômetro ele gasta 0,111. A questão quer saber quanto é que ele vai fazer com 1 litro. 1 litro, X. Regra de 3. Regra de 3. Ok? Então vai ficar, ó, 0,111x igual a 1 vezes 1, que dá 1. Passa o 111 dividido aí, ó, fica 1 dividido por 0,111. Aí de novo, ó, tem vírgula. Tem vírgula. Então tu vai fazer a retirada dessa vírgula, que tem 3 números, e vai acrescentar lá em cima 3 zeros, tá? Então vai ficar o número 1000 dividido por 111. 1000 dividido por 111. Vamos fazer essa aí. Pra você não dizer que eu estou usando sempre calculadora, né? 1000 dividido por 111. Vai dar aproximadamente 9, porque 9 vezes 111 dá 999, né? Então, aproximadamente 9. A alternativa que tem isso? Alternativa A. Alternativa A de aprovação. Beleza? Show de bola. O único item que tem 9 é o item A, pessoal. Então, não tem nem o que pensar. Essa foi a 8. 9. Então, observe que conteúdos fáceis como esse, a questão quer confundir você no enunciado, interpretação, e nas contas, as contas chatinhas, né? Questão 9, ó.
a Copa do Mundo de 2014 foi disputada entre a Alemanha e a Argentina no Maracanã, que tem capacidade para 80.000 pessoas. Supondo que o estádio tivesse lotado e que exatamente 26.000 não fossem argentinos nem alemães, e para cada 5 alemães tivesse 7 argentinos, qual é o total de argentinos no estádio? Vamos lá, ó. Você tem 80.000. Aí você tira os 26 que não são nenhum nem outro, vai sobrar aqui 54.000 pessoas, tá? Pronto. Dessas 54.000, você tem esta proporção aqui: 5 alemães para 7 argentinos, ó. Então, alemães, argentinos. Beleza? E aí o total de pessoas, né? O total de pessoas. Perfeito. Então ele diz que para cada 5 alemães, você tem 7 argentinos. Então, a cada 12 pessoas, você tem 5 alemães e 7 argentinos. O que é que ele quer? Ele quer saber o total de argentinos. Então, basta eu me preocupar, pessoal, com os argentinos. Esquece a Alemanha, ó. De cada 12 pessoas, 7 são argentinos. Então, de cada 12 pessoas, 7 são argentinos. E se eu tiver 54.000 pessoas, quantos argentinos eu vou ter? X. Problema de regra de 3. Regra de 3 mais uma vez, tá bom? Vamos lá. 12 vezes x, 12x. E tu vai pegar o número 7 e multiplicar com esse cara. Observe que não tem ninguém para cortar, não tem ninguém para dobrar. Então, eu vou multiplicar, ó. 7 vezes esse, ó. 7 vezes nada dá nada. 7 vezes nada é nada. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 2 dá... Não, 7 vezes 5 dá 35, mais 2 dá 37. Então, dá 378.000 pessoas, tá? Ok. Aí você passa... Podia fazer de cabeça, né? Depois eu vou te mostrar como é que é. Você passa o 12 dividindo, 378.000 dividido isso aqui para 12. Aí bora fazer só esse cara aqui, ó. Basta fazer esse aqui, tá? Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 378 dividido para 12. 3 vezes 12 dá 36, sobra 1. Vai dar quebrado, né? Sobra 1. Baixo 8, vou colocar mais um zero aqui, tá? Que eu faço essa conta aqui, ó. Que parece que vai dar quebrado, né? Faço essa conta aqui. Baixa o 8, fica 18. Aí cabe uma vez, porque 1 vezes 12 é 12. Aí sobra 6. Baixa o 0. 60 divide por 12 dá 5. Então, essa conta aqui dá 315. Repete os dois zeros, você vai ter 31.500 argentinos. 31.500. Você marca a alternativa E para a questão número 9, beleza? 10. Vamos lá. Para fechar, essa vai ser a última, tá, pessoal? A última para quem não é membro. Então, o que tu vai fazer? Tu vai virar membro agora, para tu ganhar toda essa aula completa aqui no nosso curso, tá? A aula tem 30 questões, eu vou fazer com vocês aqui que não são membros, apenas 10, tá? Ó, se o nível de uma piscina sobe 2 milímetros a cada 5 segundos, olha aí, ó. Milímetros e o tempo em segundos. 2 milímetros a cada 5 segundos. Quantos milímetros a piscina vai subir em 1 minuto? Ora, mas 1 minuto tem 60 segundos, x. Regra de 3, cara, bem facinha a questão, ó. 5 vezes x dá 5x, 2 vezes 60 dá 120, e aí tu vai passar o 5 dividindo, 120 divide por 5. E vamos fechar a aula com o bizu do Dandan. Que maravilha, né? Quanto é o dobro de 120? 240. Quanto é o dobro de 5? 10. Corta os zeros, resposta 24. E 24, para fechar ainda melhor, é o item D de Dandan. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Tá aí, cara. Tá aí. Regra de 3 simples, 10 questões. Bora, cara, vem fazer o curso comigo, deixa de pagar 200 conto aí. Pessoal, mas eu já paguei.
Aí você vacilou, né, você vacilou, infelizmente. Sei que você vai ser muito bem preparado lá também, mas gastou demais, né, gastou demais. Na próxima já sabe, procura primeiro no Dandan, vê se o Dandan tem e depois você vai caçar outras pessoas, tá bom, gente? É isso, você que não é membro, a aula para por aqui, e você que é membro, continua comigo. Bora lá fazer o restante. Cuida, tchau.